Olá, voltamos ao módulo 2, no tocante aos princípios da administração pública da coleção compacta. Nós vamos analisar ao longo dessa aula a legalidade, a impessoalidade e a razoabilidade barra proporcionalidade. Vamos trazer a doutrina que associa e a doutrina que dissocia o conteúdo da razoabilidade em relação à proporcionalidade, vinculando inclusive a ponderação de igualdade, que tem relação, nós vamos ver como, com a razoabilidade e também com a impessoalidade. Então tem muito assunto interessante para a gente trabalhar juntos, muito conteúdo rico para você conhecer, aprofundar seus conteúdos, aplicar esses conteúdos na prática também, porque isso tem uma riqueza interpretativa, de aplicação mesmo, muito significativa. Vamos nessa, né? Então, começando aqui com a questão da legalidade, eu acho que esse é um princípio basilar, estruturante do próprio Estado de Direito. Eu diria até que antes da legalidade não havia direito público no mundo, somente a partir, sobretudo, da Revolução Francesa, em que houve a contenção do poder arbitrário do soberano, déspota, absolutista, né, no caso francês, em que houve, de fato, a submissão deste governante às mesmas leis que regem as relações sociais, porque antes o governante era irresponsável, ele não era submetido à legalidade, ele não era julgado por um tribunal como regra geral. Então, antes desse período, a gente não pode dizer que houve princípios que estruturaram essas disciplinas do direito público, como é a disciplina do direito administrativo. Então, é essencial, gente, e às vezes as pessoas nem se dão conta do quanto foi revolucionária a legalidade. É o fato de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que significa isso? Que o déspota, o governante do momento, não pode acordar e simplesmente determinar algum conteúdo pela sua vontade unilateralmente por decreto, criando novas obrigações, e as pessoas serem obrigadas a terem restringido a sua liberdade, seu patrimônio, em nome desse arbítrio que acontecia nas monarquias absolutistas. Então, da transição dessas monarquias absolutistas para o Estado de Direito, a gente tem a positivação expressa de uma legalidade que subordina a todos, inclusive aos governantes, e principalmente os governantes, e a gente tem a legalidade também hoje presente na Constituição de 1988, artigo 5º, inciso 2º, mas lembrando que essa legalidade é a legalidade que é aplicada a todos, né, aos particulares, a todas as circunstâncias que limitam o poder do Estado, mas não é a legalidade administrativa que está presente no caput do artigo 37 da Constituição. Por quê? Porque enquanto particular pode, tudo que não é proibido, né? Quando se fala ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, significa que se não há uma proibição legal expressa naquele sentido, como regra geral, o particular pode determinadas condutas, né? É uma vinculação negativa, é simplesmente uma situação de compatibilidade, que ele não pode desrespeitar os preceitos legais quando eles existem, e quando não existem, ele tem liberdade de agir. A administração, por sua vez, está submetida a uma legalidade muito mais restritiva, que é a legalidade administrativa do caput do artigo 37, porque ela não tem a mesma liberdade do particular em relação aos bens públicos, lembra? A indisponibilidade dos bens públicos. Por exemplo, um particular que tem um jatinho, ele pode, eventualmente, falar, vou passar o fim de semana em tal local do mundo, do Brasil, né? E usar o jatinho particular dele como ele bem aprouver. O poder público não. A administração pública pode até ter à disposição aviões da FAB, por exemplo, a Força Aérea Brasileira, mas não poderá utilizar para fins que não sejam expressamente previstos ou dentro das hipóteses legais previstas para utilização daquelas aeronaves, né? Por quê? Porque são recursos públicos. E aí o Seabra Fagundes, né, que é Seabra Fagundes, tem até um instituto do Rio Grande do Norte, Seabra Fagundes, fala que administrar é aplicar a lei de ofício. Então, a administração deve estar sempre muito atenta para os limites e possibilidades que a lei determina. Claro que a lei também não prevê todas as hipóteses, então às vezes tem
princípios, tem situações que você pressupõe que aquilo seja proibido. Por exemplo, alguns concursos públicos que pegam questões de outros concursos. Ah, mas não tem escrito que é proibido utilizar questões de outro concurso. Ah, não tem expressamente. Mas o princípio da igualdade significa o quê? Que se eventualmente alguém tiver estudado ou feito um concurso anterior e de repente o outro copia todas as questões ou a maior parte das questões, isso vai violar a questão da igualdade, da isonomia nos critérios de seleção do concurso. Então, deve ser invalidado com base na questão da igualdade essa situação, ainda que não haja uma previsão expressa, porque no fundo a administração só pode o que a lei permite, mas lei em sentido mais abrangente, que abrange as regras, abrange os princípios normativos. Então veja que eu coloquei fixada a diferença, né, entre legalidade mais genérica, que aplica ao cidadão, presente no artigo 5º, inciso 2º, e a legalidade administrativa do caput do 37, porque a atividade particular se desenrola livremente para que os objetivos almejados por cada indivíduo sejam perseguidos sem óbices. Então, o particular pode tudo que não é vedado pelo ordenamento como regra geral. Já o Estado só pode, a administração só pode o que a lei permite. A administração está numa relação segundo Weismann, de conformidade com a lei, só pode agir nos conformes. E o particular de mera compatibilidade, só não precisa contrariar a lei. Então, prestem atenção, porque isso é muito importante diante do comportamento. A administração não tem liberdade simplesmente para utilizar dos bens públicos como bem ali aprouver, mas deve utilizá-los nos critérios rigorosos, nas finalidades, naquelas hipóteses legais disciplinadas do ordenamento em que se permite para alcançar a finalidade pública. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar quando a gente fala de lei o que é lei, né? O que é lei? Então, lei é uma espécie normativa criada de acordo com o processo legislativo constitucional e dotada de abstração, generalidade e coercitividade. E aí, a gente tem que diferenciar, nós vimos, né, que formalmente a administração tanto deve obediência ao ordenamento como um todo, à Constituição, à lei e aos atos normativos infraconstitucionais, que são os decretos. Mas há uma diferença técnica entre a lei e o decreto regulamentar, porque o decreto ele vem para regulamentar a lei. E o decreto não pode se estabelecer contra o conteúdo da lei, o decreto não pode criar novas obrigações, novos direitos que não previstos na lei, porque senão a gente não teria o princípio da legalidade. Inclusive, na nossa Constituição, o artigo 49, inciso 5º, determina que o Congresso Nacional vai ter competência para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem desse poder regulamentar. Por quê? Porque quem tem a função típica de criar as leis em caráter mais inovador seria o Poder Legislativo. E o Executivo não pode, por decreto, ficar ampliando tanto o sentido da lei a ponto de criar novas obrigações e novos direitos, tá? Ele tem até a medida provisória que tem força de lei, que está prevista entre as hipóteses, as espécies legislativas, mas no caso do decreto, o decreto é infralegal, sendo que a medida provisória é submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Mas o decreto não. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando há excessos de edição de decreto, a gente caminha rumo a uma autocracia, a um sistema mais autoritário, né, digamos assim, por parte do executivo, quando ele não tem a harmonização com a atuação do poder legislativo, que teria por função típica a criação das leis. Mas nós temos que a emenda 32 de 2001 previu uma exceção de decreto com um sentido um pouco mais autônomo, que seria a hipótese em que a administração vai dispor por decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação e extinção de órgão público, tá? Então, por decreto, ela pode regulamentar a organização e funcionamento, mas há uma restrição muito significativa, não pode implicar aumento de gastos, de despesas, nem criação e extinção de órgão público, simplesmente por
decreto, tá? Então, no fundo, a gente tem a situação que a Constituição proíbe, como regra geral, os decretos autônomos. Há uma brecha muito limitada, porque não pode envolver mais gastos, né? Aumento de despesas em relação à disciplina do executivo aos decretos. E aí vamos para a igualdade, né? A igualdade também é bastante interessante. O princípio da igualdade, e do ponto de vista do direito administrativo, ele se desdobra no sentido de que os administrados que preenchem os requisitos legais prescritos nas leis e nos regulamentos, eles têm o direito público subjetivo de exigir o mesmo tratamento por parte do Estado, tá? O Estado não pode tratar as pessoas de forma desigual se elas preenchem objetivamente esses requisitos legais para fazer jus a um benefício, né? Porque isso viola a igualdade, às vezes até impessoalidade. A gente vai ver, impessoalidade é um corolário da igualdade, e aí a pessoa tem direito a ser tratada de forma impessoal, não falar assim, eventualmente a pessoa tem direito a receber o precatório segundo a ordem, objetivamente, e de repente, não, eu quero pagar para Beltrano e não para fulano, antes para o Beltrano, porque eu tenho uma relação com ele aqui mais próxima, subjetiva. A administração não pode agir dessa forma sob pena de violar a impessoalidade e a igualdade, porque todo mundo tem o direito a ser tratado de forma igual, todo mundo que preenche os requisitos. Se o sujeito não preenche os requisitos para receber o precatório, então ele não deve ser tratado de forma igual, porque ele não preenche os requisitos. Agora, um ponto importante que a gente deve ressaltar aqui, que eu deixei bem em destaque, é a ideia do Rui Barbosa, né? No sentido de que igualdade não é meramente formal, a igualdade é material. Que no fundo o direito, o ordenamento jurídico, para ter mais justiça, deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferente na medida dessa desigualdade, porque isso vai gerar uma injustiça se eu aplicar simplesmente a igualdade de forma padronizada e nivelada. Vou fazer um concurso público ali que tem prova de esforço físico, e aí eu quero admitir, por exemplo, pessoas com deficiência física. E aí eu vou lá, pego o cadeirante, jogo o cadeirante na piscina para nadar, pego alguém que tem um braço só, falo para fazer flexão de braços, né? O que eu estou fazendo? Injustiça. Por quê? Porque essas pessoas não estão na mesma situação de igualdade. Então eu tenho que tratar os iguais de forma igual e aquelas pessoas que estão numa situação de desigualdade de forma diferente para promover justiça, porque senão eu estou sendo arbitrário, injusto, né? Essa dimensão da igualdade material, que é muito mais profunda do que simplesmente a igualdade formal. E principalmente quando a gente passou de um Estado meramente liberal para um Estado social de direito, que a gente teve um olhar mais atento em relação a essa necessidade de inclusão social e da intervenção do Estado para assegurar as condições para a justiça social, que significa inclusão também de pessoas em situação de desigualdade para a promoção de justiça. E isso não deixa de ser promoção da igualdade, apesar do reconhecimento das diferenças, tá? Essa é uma visão mais complexa e importante, pressuposta da questão da igualdade, que tem a sua dimensão também material. E como corolário da igualdade, segundo o Celso Antônio, agora já me amparando na doutrina da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, nós temos as facetas dessa impessoalidade, que é um princípio positivado expressamente no caput do artigo 37 da Constituição. Nós temos legalidade e impessoalidade. Então, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, nós temos duas facetas da impessoalidade. A impessoalidade do prisma dos administrados, que devem ser tratados de forma igual. Então, se eu pulo a fila do precatório, se alguém vai prestar um concurso público, é aprovado em 17º e de repente vê que a administração nomeou o 18º sem ter nomeado o 17º, daí ela está violando a impessoalidade, corolário da igualdade. Logo, do ponto de vista dos administrados, eles têm direito a serem tratados de forma igual, de forma impessoal, em função de preencher os requisitos legais, como a gente viu. E do ponto de vista, outra faceta, né? Do ponto de vista da administração também, ela se submete à impessoalidade, porque a administração não é a pessoa que está por trás da administração. Então, na Constituição, nós temos o artigo 37, parágrafo 1º, que é uma faceta de publicidade voltada para garantir impessoalidade.
que diz que programas, obras e serviços são prestados pelos órgãos e entidades, não pela pessoa que está ali ocupando transitoriamente o poder, né? Logo, se proíbe que constem de programas, obras e serviços, nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, seja na publicidade de atos, seja de programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Então, quem gasta o dinheiro público é o dinheiro do erário, é a administração. Logo, o agente político, ele não pode se alavancar pessoalmente com os gastos públicos, com a realização de programas, de obras e serviços, porque isso vai violar o princípio da impessoalidade, corolário da igualdade, e na faceta aqui do ponto de vista da administração, do rosto da administração, que é o rosto do órgão público, não o rosto do agente político que ocupa aquele espaço naquele momento. Outra faceta também, o exercício de fato, que a gente vai ver no volume de atos administrativos, quanto ao aspecto do sujeito, porque quem pratica o ato é o órgão e não o sujeito em si. Logo, você pode reconhecer validade para funcionários que tenham investiduras irregulares na administração, sob o prisma da teoria do órgão, que nós vamos ver. Isso é uma faceta da impessoalidade do ponto de vista da administração. Quem pratica o ato é a administração, é o órgão, e não o agente pessoalmente investido dessa competência. E se tiver alguma irregularidade na competência, ainda assim é possível validar o ato praticado regularmente por conta da teoria do exercício de fato, né, do funcionário de fato. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas é uma faceta que eu já antecipo do princípio da impessoalidade. O Celso Antônio Bandeira de Mello também associa igualdade e isonomia com impessoalidade, e tem uma obra muito interessante aqui que eu sugiro também que vocês conheçam, que é o Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, em que ele fala dos descrimes normativos. Porque descrimes, tecnicamente, a gente tem um sentido negativo e um sentido positivo do descrime, né? Negativo o quê? Que a Constituição proíbe que se discrimine pessoas em razão de origem, raça, entre aspas, né? Sexo, no sentido de que a Constituição assegura a inclusão social dentro da sua visão solidária, sem discriminações negativas. Mas, por outro lado, gente, quando a gente cria uma legislação, sempre a gente está discriminando, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você vai criar um benefício de prestação continuada para o idoso ou para o deficiente que não tenha condições de ter seu sustento provido propriamente ou por sua família. E aí a lei vai ter que discriminar o quê? Quem que é o idoso para fins de concessão desse benefício? Quem que é o deficiente? O que que é deficiente? Já teve uma época em que o deficiente é o sujeito que está vegetando, só para não dar o BPC para ampliar. Não, não é isso. Deficiente não é simplesmente quem está vegetando e não consegue se alimentar sozinho. Deficiente é deficiente mesmo, né? Que tem uma deficiência permanente e que não, se não conseguir ter o seu provento, vai ter direito ao benefício, né? Isso é discriminar. Então, nem sempre as discriminações, elas são negativas. A discriminação positiva é o descrime normativo que se estabelece na lei, e às vezes as ações de política afirmativa, affirmative action, são para a inclusão de grupos alijados socialmente para os fins constitucionais de promoção do desenvolvimento, da inclusão social, da justiça social. Então é muito importante. O Celso Antônio traz tecnicamente na obra O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade justamente isso, que as leis e os atos normativos prevêem descrimes. E o que esses descrimes têm que ser, no fundo, aí que eu já vou fazer o gancho, né, com o próximo, que é a razoabilidade, eles têm que ser razoáveis, tá? Então, pode ser que haja ali, fala, não, então, para determinada tarefa aí, a gente vai ter que ter uma mulher para fazer essa tarefa. Qual? Ora, num presídio feminino para fazer revista de mulheres. Então, se tem uma razão, se é razoável, se é pertinente, se é adequada essa situação, não é que ela vai ser sempre inconstitucional. Até se utiliza o exemplo aqui, o Celso Antônio, aqui dos Dragões da Independência, né, que são a guarda de gala dos prédios oficiais, em que o concurso determina critérios ou dos crimes no sentido da altura.
Então tem que ter uma altura um pouco maior ali por conta dos fatores estéticos dessa guarda de gala dos prédios oficiais. E aí é razoável? Viola a igualdade? Não viola a igualdade nesse caso específico. Mas se houver para um concurso, por exemplo, juiz, delegado, certa altura, daí seria irrazoável exigir essa altura, porque o exercício da tarefa não tem nada a ver com esse aspecto que está sendo pedido. Então a gente tem que analisar em cada caso, casuisticamente, se o critério erigido ele é razoável, ele é racional, existe uma finalidade específica que deve ser amparada racionalmente por esse critério, para averiguar se ele viola ou não o princípio da igualdade. E vamos entrar na questão da razoabilidade, que eu deixei aqui para nós, que eu adoro esse tema, também foi meu objeto de doutorado, né? A razoabilidade foi positivada junto com a proporcionalidade no caput do artigo 2º da Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, que é a Lei 9784, e essa lei previu a proporcionalidade e a razoabilidade de forma distinta, né, em relação uma à outra, né, como se fossem distintas. Mas a gente vai ver que a doutrina costuma, no fundo, associar, principalmente no âmbito do direito administrativo, não tanto no âmbito do direito constitucional. Então, começando aqui, a razoabilidade, geralmente, quando a gente fala em razoável, é um conceito relacional. Um meio, um critério, um descrime, um meio é razoável em relação a uma finalidade que se quer alcançar. E o teórico que trouxe essa questão de equilíbrio pressuposta na razoabilidade, também na proporcionalidade, que envolve uma ponderação, foi Aristóteles, em que ele entende que o razoável é o meio termo, aquilo que não redunda nem em excesso e nem em falta, né? Então, por exemplo, um concurso público, eu tinha colocado ali, teve um concurso público ali que a prova de digitação exigia mais do que o limite permitido pelas normas de segurança, de saúde do trabalho. Então, o servidor o que passasse no concurso e que digitasse naquela velocidade iria ter uma lesão por esforço repetitivo. Daí, esse critério é irrazoável, porque é excessivo, mas pode ter irrazoabilidade pela falta. Então, alguns aspectos técnicos de concurso público ali que eram importantes, com conhecimentos específicos, que pediram só português e matemática no concurso e não os conhecimentos necessários para bom desempenho da finalidade. Então, pode ser tanto pelo excesso quanto pela falta. Então, a questão da razoabilidade é buscar esse meio termo em relação a algo que não seja nem excessivo e algo que não fique também em falta, né? A razoabilidade, tecnicamente, ela foi incluída no projeto original da Constituição de 88, mas foi retirada, assim como a motivação, nós vamos ver, né? E não está presente explicitamente, mas é uma decorrência implícita do devido processo legal substantivo, do Estado de Direito, no caso da proporcionalidade, né? Então, ela, no fundo, se associa também à própria aplicação da legalidade, porque a gente não pode aplicar a lei de forma irrazoável, né? Então, está pressuposto na aplicação da legalidade que o intérprete tem que optar pelas decisões, pela promoção da norma individual que seja mais equilibrada, não pode criar normas irrazoáveis, excessivas ou em que falte essa aplicabilidade. Logo, a razoabilidade também pode ser vista como um parâmetro de restrição da discricionariedade administrativa, um tema em que a gente vai abordar bastante, sobretudo quando a gente falar em poderes. E também no volume, no tocante a atos administrativos, a gente vai analisar e adentrar a esse tema tão rico da discricionariedade administrativa. Logo, vejam aqui que, apesar do artigo 2º da Lei de Processo Administrativo em âmbito federal 9784 diferenciar razoabilidade de proporcionalidade, ainda assim a doutrina do direito administrativo consideram que elas têm conteúdo associado, né? Que a razoabilidade seria um conceito maior e a proporcionalidade dos meios em relação aos fins também, né? Que desdobrada em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, seria derivada pragmaticamente também da razoabilidade. Então, a maior parte da doutrina associa
esses termos. Mas no direito constitucional, vocês podem encontrar abordagens que dissociam, falando que a razoabilidade vem do devido processo substantivo, uma cláusula muito encontrada no sistema do common law, e a proporcionalidade advém dos desdobramentos e construções dos critérios pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, né? Por isso que eu coloquei aqui a proporcionalidade e a formulação conceitual pelo Tribunal Constitucional alemão, que desdobra a medida inadequada, necessária e proporcional em sentido estrito, que seria, por exemplo, adequada a cumprir a finalidade, o meio, necessária, que não viola excessivamente outros direitos fundamentais. E o justo equilíbrio seria a proporcionalidade em sentido estrito. Espero que você tenha gostado desse tema tão rico e interessante, polêmico, controvertido, a questão da razoabilidade e proporcionalidade, e até na minha tese de doutorado eu defendo, inclusive, que não são princípios, mas que são critérios de ponderação dentro da perspectiva do justo, do equilibrado, e não porque quando você entra em conflito entre princípios, você vai utilizar esses critérios, esses parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade para averiguar qual que vai ter maior peso em cada caso concreto. Mas lembrando que, para efeitos de provas e concursos, como está presente quanto princípio no artigo 2º do caput da 9784, você pode colocar ali que são princípios, apesar de todo o debate doutrinário. Então, te aguardo aí, a gente vai continuar com os vários princípios importantes no âmbito do direito administrativo, já estou te aguardando no nosso próximo encontro, no nosso próximo módulo, que a gente vai prosseguir desdobrando o conteúdo de cada um desses princípios.